Boa noite. Em nome da CIP e da diretoria dessa casa, eu gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente nossos amigos, líderes de outras religiões, instituições judaicas e não judaicas, representantes dos poderes públicos, municipais, estaduais, federais, diplomatas de dezenas de nações. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar a memória de todas as vítimas da maior tragédia da história da humanidade. Vamos ouvir palavras bem escolhidas para manifestar nossa indignação. Vamos acender velas para estar em conexão espiritual com nossos antepassados. Vamos ouvir depoimentos de sobreviventes. Vamos lembrar para não esquecer. Tudo isso é muito importante, porém não é suficiente. 90 minutos de nossas vidas não são suficientes para honrar de modo justo as vítimas da maior catástrofe humana. 90 minutos de atenção e emoção não são suficientes para marcar o ponto mais vergonhoso que seres humanos alcançaram. Existem registros, documentos, museus, filmes, livros, mas precisamos dar vida a eles. Tornar a sua presença mais permanente em nossas agendas e definitivamente extirpar do planeta quem ainda ousa dizer que o Holocausto não aconteceu ou que ele foi muito menor da dimensão que ele teve. Eu gostaria hoje, então, de propor uma nova abordagem. Honrar a memória de nossos antepassados, como estamos fazendo nessa noite, mas também assegurar que, através do conhecimento, as atuais e futuras gerações estudem mais e entendam com profundidade os porquês, além dos comos e dos quens que confluíram para a realização dessa barbárie inimaginável. Esse horror precisa ser estudado de maneira permanente. Aproveito, inclusive, a presença das autoridades aqui para estimular mais uma vez que a gente consiga tornar uma lei que o estudo do Holocausto seja uma obrigação permanente nas escolas públicas brasileiras. O futuro da raça humana depende tanto da evolução no tratamento das questões ambientais quanto do tratamento das questões sociais. Nossa relação com o planeta não é mais crítica do que nossa relação com nossos semelhantes. E não vamos melhorar isso se não conhecermos a fundo de que somos capazes, tanto para o bem como para o mal. Maimônides, há quase 1000 anos, em seu livro Guia para os Perplexos, escreveu que existem 3 tipos de mal: o que vem da natureza, o que o ser humano pratica contra si próprio e o que o ser humano pratica contra seu semelhante. O Holocausto representa o ponto mais catastrófico jamais imaginado, atingido pela humanidade contra seu semelhante. Fundamentado num ódio irracional, um crime em escala industrial, irrigado pela conivência e pela indiferença de uma parcela gigantesca da sociedade, seduzida e conduzida por uma liderança demente, combinado com a apatia, o medo e o egoísmo de outras lideranças da época. O povo judeu é sobrevivente desse massacre e tem obrigação de lembrar a humanidade em todos os seus momentos, para sempre, de todos os detalhes ali vividos. No dia 12 de janeiro desse ano, faleceu o historiador católico inglês Paul Johnson, aos 94 anos. Uma de suas mais importantes obras tem o título A História dos Judeus. Nesse livro ele escreveu: um mundo sem os judeus teria sido um lugar radicalmente diferente. A humanidade até poderia, de algum jeito, tropeçar em todos os insights do judaísmo, mas não podemos ter certeza disso.
Todas as grandes descobertas conceituais do intelecto humano parecem óbvias e inescapáveis uma vez reveladas, mas é necessário uma genialidade especial para formulá-las a primeira vez. Os judeus tinham esse dom. E Johnson continua: os insights do judaísmo não são o tipo de coisa que você senta e inventa, ou que surgem a partir da simples razão. Judaísmo não é matemática. Trata-se de um sistema complexo, religioso e cultural, e que precisava dos judeus para ser criado. Trata-se de um sistema complexo, cultural e religioso, e que precisava dos judeus para ser inventado. Aos judeus devemos a ideia da igualdade perante a lei, divina ou humana, da consciência individual e, portanto, da redenção pessoal, a noção de santidade da vida e da dignidade do ser humano, da consciência coletiva e, portanto, da responsabilidade social, da paz como um ideal abstrato e o amor como um fundamento da justiça, e muitos outros itens que constituem o mobiliário moral da mente humana. Paul Johnson fala, o mobiliário moral da mente humana. E completa, o mundo seria muito mais vazio sem os judeus. Um dos analistas do New York Times, em sua resenha sobre esse livro, comentou: os judeus acreditavam terem sido criados e comandados a ser uma luz entre os povos, e a isso eles foram obedientes com o máximo das suas energias e capacidades. Muito bem, amigos, como gratidão, reconhecimento por todas as suas contribuições históricas para o bem da humanidade, os judeus foram premiados com o Holocausto. Como resultado de um processo de inveja permanente pelas suas prioridades educacionais e pela sua persistência em melhorar o mundo, os judeus foram punidos e ameaçados de extinção. Então, para honrar a memória de 6 milhões de judeus e também de todos os outros milhões que pereceram vítimas da maior barbaridade humana, para estimular o estudo, o uso coordenado de um acervo valioso, a Academia Judaica, uma instituição de ensino lançada por essa instituição no ano passado, vai começar esse ano uma cátedra permanente de estudos do Holocausto, em parceria com as instituições nacionais e internacionais mais importantes dedicadas ao tema, e com o propósito de educar e conscientizar a comunidade brasileira e as futuras gerações de judeus e não-judeus sobre essa história, suas questões e implicações. O Holocausto nunca mais só será possível através do conhecimento, da consciência e da ação. O dia 27 de janeiro, que nós estamos comemorando hoje, que ocorreu sexta-feira, deveria ser o Dia Internacional do Jejum, o Dia Internacional do Jejum, como uma forma da humanidade pedir perdão por seus pecados e evitar a sua repetição. E antes de terminar, lembro sim, mais uma vez, que a ameaça atual, muito mais potente do que a máquina alemã, é o Irã e seu regime exportador de terrorismo e que tem o privilégio vergonhoso de ainda figurar como membro das Nações Unidas, apesar de ameaçar destruir o único Estado dos judeus. Justamente esse Estado que representa a maior proteção desse povo, que apenas veio para construir e ser uma luz entre as nações. Viva a todos os cidadãos de bem que se revoltaram contra a barbárie nazista, longa vida aos judeus, longa vida a Israel, longa vida a todos os nossos amigos. Boa noite.